Cristo em 2 Reis 11, capítulo 11, versículo 3 e 4. E Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Amém? A igreja pode tomar assento no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra é uma palavra na qual eu meditava, e o Senhor, Ele colocou no meu coração algo no qual creio também que falará no seu coração, que você poderá assim entender o que o Senhor tem a falar nessa noite, aquilo que o Senhor tem a trazer para a sua igreja nessa noite. A palavra fala primeiramente de Atalia, mãe de Acasias, a qual teve a notícia de que seu filho era morto. O rei Acasias, ali por ter feito uma aliança com outro rei, ele teve ali aquele plano, aquele projeto mal sucedido, porque certamente o Senhor não estava no negócio. Mas o Senhor preparava um novo rei. O Senhor tinha ali um novo rei para colocar diante aquele povo. Um rei no qual estaria ali na direção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas Atalia, ela ali, ao saber que seu filho era morto, imediatamente ela decretou que toda a descendência real fosse exterminada. Ela decretou que todos os filhos do rei Acasias fossem exterminados. E ali ela deu ordem, e ali foi cumprida essa ordem. Mas naquele meio existia um no qual o Senhor estava com os olhos atentos. Existia um no qual o Senhor tinha um plano a cumprir. Existia um no qual o Senhor estava observando e saberia que ele reinaria. O Senhor escolheu ali Joás, ainda pequeno, ainda ali, não sei a idade, mas a palavra do Senhor diz que ele era pequeno. E a palavra de Deus diz que Joseba, ela pega aquela criança, ela toma aquela criança e leva para o secreto, e leva para um lugar escondido, onde estivesse longe dos olhos de Atalia, a qual alcançou um reinado, mas um reinado no qual não seria próspero, a qual ela estava ali dominando sobre aquele povo, mas por um curto período, porque não estava debaixo da bênção do Senhor. A palavra do Senhor diz, amados, que aquele que espera, aquele que confia, aquele que está ali sempre depositando a sua fé nos pés do Senhor, pode passar anos, pode passar tempo, tudo pode passar, mas os planos e os sonhos de Deus na vida dos seus, eles não se frustram. Os planos de Deus nas nossas vidas, eles não podem ser mortos, porque o Senhor foi quem criou, foi o Senhor quem nos deu, e aquilo que o Senhor ele concede, ele não toma. Uma vez fiéis a Ele, Ele é o Deus que é fiel para conosco. E a palavra do Senhor diz que Atalia, ela estava naquele reinado, e ela não sabia ali o que aguardava, o que viria de encontro à vida dela. Ela estava ali fazendo algo contra o Deus vivo. Ela reinava, e a casa do Senhor já não permanecia da maneira que agradava a Deus. Ali já estavam adorando a Baal, ali existia imagem de escultura, e ali no reinado ela se sentia no poder, esquecendo-se do Deus Todo-Poderoso. E Joás, aquele menino, quando ali tomado e guardado naquele cômodo, onde ele teve que estar por muito tempo, para chegar no tempo determinado do Senhor, ele teve que se privar de muitas coisas. Ele teve que ser um menino no qual crescia, mas ali na vida dele havia privações. E muitas das vezes, na vida do servo de Deus é dessa maneira. Haverá tempo, amados, nas nossas vidas, que teremos sim que nos privar. Teremos que abrir mão de muitas coisas para nos aperfeiçoarmos. Teremos que largar de mão, deixá-la ir para o lado e esquecer. Porque o Senhor, a cada dia Ele quer que venhamos a nos aperfeiçoar. Ele vai requerer de nós para quando assim alcançarmos a bênção da parte dEle, possamos administrar com tudo aquilo quanto Ele queira e lhe agrade. E dessa maneira foi com Joás, aquela criança. Ele não podia brincar, ele não podia sair com seus, não tinha colegas, ele não tinha crianças para estar ali no dia a dia,
porque ele tinha que passar aquele momento. Foi um momento no qual ali aquela criança, creio eu, sem entender a real situação, mas ele tinha que estar ali trancado, ele tinha que estar ali guardado, ele estava separado. Era um espaço no qual o Senhor reservou para ele, para poder aperfeiçoá-lo. E em nossas vidas é da mesma maneira. O Senhor, ele coloca limites. Todo cristão, ele tem um limite. Todo cristão, ele tem o seu pedaço de terra para ele poder caminhar, andar e fazer. Joás, ele estava sendo instruído para ser rei. Ele estava sendo preparado para reinar. Não era nada de qualquer maneira, porque a palavra do Senhor diz que existia um sacerdote por nome Joiada, que ali o instruía, que ali dava tudo quanto era importante para quando ele chegasse a ser rei, ele pudesse entender a profundidade. Não era uma simples coisa, era uma grande coisa, porque Deus o guardou em vida, porque Deus esteve ali guardando aquela criança, naquele lugar, separado, como a igreja do Senhor é, igreja separada, igreja na qual separada por Deus e aperfeiçoada pelo Espírito Santo a cada dia, porque o nosso espaço, amado, é um espaço no qual foi ali feito por Deus. A palavra do Senhor diz que nós estamos, que Deus, ele nos guarda embaixo das suas potentes mãos. Ele é o Deus que nos cobre com suas asas, é o Deus poderoso. Nós temos que ter o entendimento que nós somos povo separado. Como foi ali o plano de Deus na vida de Joás, para poder entregar a bênção na mão dele, Joás, ele se privou. Joás não teve uma infância como muitas outras crianças, mas foi uma infância proveitosa, porque ele pôde aprender o real valor. Ele pôde aprender o valor real, ele tinha um valor real na vida dele, de como se apresentaria diante ao Senhor, de como podia conduzir aquele povo, de como poderia estar reinando sobre aquele povo. Ele ali aprender a cada dia, em cada momento, em cada instante. Ali estava o sacerdote, diante dele, para o instruir, para quando ele viesse a ser coroado, ele estivesse ali preparado, mesmo tão novo, que a palavra do Senhor diz, com 8 anos, ele alcançou o reinado. Com 8 anos de idade, ele foi feito rei. Mas não importa a idade, o Senhor, ele não olha para a idade, ele não olha para a raça, para a cor, condições sociais. O Senhor, quando quer honrar, ele honra e acabou. Se o Senhor determinou, está determinado e acabou. Se ele assim falou, certamente se cumprirá. E dessa maneira foi, amados, na vida de Joás. E eu sei que na vida de cada um, em cada uma das vidas as quais presentes nessa noite, a cada um dos corações eu sei que tem um plano, eu sei que tem um projeto, eu sei que tem um desejo, eu sei que tem algo a se cumprir da parte de Deus. E eu digo para a amada igreja, não se frustre, não desista, não olhe para trás, olhe para o alvo qual é Cristo Jesus, olhe para o nosso Deus continuamente, porque os sonhos de Deus em nossas vidas não podem ser mortos. Ninguém pode matar, ninguém pode frustrar aquilo que Deus determinou. E ali Joás, no tempo determinado pelo Senhor, o sacerdote Joiada, ali ele prepara todo o povo, todos os soldados em ordem, para fazer algo no qual Atalia jamais imaginava, porque da parte dela não existia mais nenhum daquela descendência, não haveria mais herdeiro do trono. Na visão dela, ela passaria aquele trono para outro seu. Na visão dela, ela reinaria até o final da sua vida, mas ela se enganou-se. Porque, amados, os planos de Deus, ninguém muda. Os planos de Deus, ninguém frustra. Os planos de Deus, eles são planos os quais são infalíveis. O Senhor é o Deus que é o Deus infalível, é o Deus do impossível. É o Deus no qual abriu o mar vermelho. É o Deus que tem poder para me abençoar e para te abençoar. É o Deus no qual tem na mão todo o poder e toda a força. O seu braço é poderoso para assim fazer além daquilo, amado, no qual pedimos ou pensamos. O nosso Deus, ele vai além. Muitas das vezes pedimos, mas o Senhor, ele nos abençoa de maneira na qual não imaginamos jamais. Esse é o Deus no qual honrou ali o rei, quando ali tomara posse. E Atalia, ela ouvindo ali as palmas e os gritos de viva o rei, o seu coração imediatamente se fecha, e ela pronuncia por 2 vezes: traição, traição. Da parte de quem a traição? Da parte dela. Mas ela se sentia traída, mas errado.
A traidora foi Atalia. Ele estava ali retomando aquilo que era dele próprio, aquilo que Deus concedeu. E aquilo que é teu, ninguém vai tomar. Aleluia. Aquilo que é teu e acabou. Aquilo que Deus te deu, ninguém vai tomar. E ali a Atalia, ela fala, traição, traição. Esquecendo-se que lá, ela foi a traidora. Porque tinham vários para ser eleito rei de Judá. E ela pediu para que fosse todo exterminado. Mas o plano de Deus era que Joás viesse a chegar ao reinado. E ele chegou, porque era um plano de Deus. Ela ali recebeu o seu salário. O sacerdote pediu para que tirasse de dentro da casa de Deus e a levasse. Porque naquele momento, ela estaria indo de encontro ao seu salário. Ela ia receber o seu pagamento. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E a Atalia, ela foi morta. Ela ali recebeu aquilo no qual ela plantou. Ela ali tirou muitas vidas, achando que não seria cobrada, não seria requerido. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela diz que tudo quanto plantarmos, iremos colher. Tudo quanto plantarmos, iremos colher. E Joseba, e o profeta, e o sacerdote Joiada, o que eles plantaram, Deus o retribuiu. Porque a visão dele era única. Ele estava olhando como estava a situação da casa de Deus. Ele estava olhando como aquela rainha conduzia o seu povo. Ela estava olhando o que estava sendo ensinado. O sacerdote, ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança, um pacto com aquela mulher, de guardarem aquele segredo até o tempo determinado pelo Senhor. E aquele segredo foi guardado, aquele pacto ali foi selado, e no final, o melhor de tudo, eles puderam contemplar os sonhos deles, no qual o Senhor colocou nos seus corações, lá na frente sendo realizado, podendo ver o filho do rei sentar no trono. Ali eles colocaram na coroa e puderam proclamar ele como rei. E nas nossas vidas é da mesma maneira, porque o nosso Deus é um Deus que é rei. Ele reina e vive para todos sempre. E nós somos príncipes e princesas, porque somos filhos do rei, o Rei Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o qual está nesse lugar, o qual veio nesse lugar para nos abençoar, o qual veio nesse lugar para assim nos falar que os nossos sonhos não morrerão, que os nossos sonhos não se acabarão, que viveremos os sonhos de Deus em nossas vidas, que realizaremos os nossos projetos, o qual Deus aprovou. Todos os projetos nos quais colocamos diante a Deus, se Ele aprovar, certamente viveremos. E sabemos, amados, sabemos, isso nós temos a consciência, que o Deus, o qual servimos, o Deus dos exércitos, Ele é o Deus que tem prazer em abençoar os seus. Ele é o Deus que tem um prazer grandioso em te ver abençoado. Jamais Ele fará algo para te entristecer que não seja para a glória e para a honra do nome dEle. Aleluia. Muitas das vezes há momentos em nossas vidas que achamos que Deus nos esqueceu, mas Ele está nos preparando. Ele é o Deus que está cada dia nos preparando, amados, porque haverá dias piores. Mas esses dias, quando vier dias piores, nós estaremos revestidos do poder de Deus. Estaremos bem preparados, porque o Senhor, Ele conta com você. Deus, Ele conta com cada um. Deus, Ele quer ver sim a tua exaltação. Ele quer ver sim você bem sucedido. Mas primeiramente, como eu disse para o nosso irmão Antônio ali no evangelismo, primeiramente, o reino de Deus é justiça, é o nosso foco. Buscar a face de Cristo Jesus. Buscai primeiro o reino e a justiça. A palavra do Senhor, ela diz dessa maneira: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas eu acrescentarei. Temos que buscar o reino e a justiça. Temos que ser justos. Se somos justos, temos que praticar a justiça mais e mais. Para assim, amados, no dia em que o Senhor nos abençoar, possamos administrar com o Espírito Santo de Deus em nosso ser, uma administração na qual viemos administrar e agradar aos olhos de Deus. E esta é a palavra que eu deixo. E assim eu já louvo e agradeço a Deus o nome santo do Senhor Jesus.